Sabe aquela pessoa que você jurava que estaria do seu lado para sempre? Que cresceu com você, compartilhou sonhos, derrotas, conquistas. E que você chamava de irmão, mesmo sem laço de sangue? Pois é. Eu também tinha alguém assim. Essa é a história de como a inveja disfarçada de amizade quase destruiu a minha vida, mas acabou me mostrando quem eu realmente sou. Meu nome é Gabriel. Tenho 24 anos, e durante a maior parte da minha vida, tive alguém que eu considerava como um irmão. O André. A gente se conheceu ainda pequeno, lá pelos 7 anos de idade, na escola pública do bairro. Desde o primeiro dia de aula, foi como se a gente já se conhecesse há anos. De alguma forma, nossos jeitos se completavam. Eu era mais calado, mais na minha, daqueles que preferiam observar antes de agir. O André era o oposto. Chegava sorrindo, puxando conversa, sempre cercado de gente. Talvez por isso a amizade tenha acontecido tão rápido. Enquanto ele me empurrava para fora da minha zona de conforto, eu trazia para ele um certo equilíbrio. Crescemos dividindo o lanche, as brincadeiras no recreio e as tardes de videogame depois da aula. O bairro onde a gente morava era simples, e os dias pareciam sempre iguais. Mas a nossa amizade fazia tudo parecer mais interessante. Apesar da conexão, nossas diferenças sempre estiveram ali, disfarçadas pela infância. Minha mãe era professora da rede pública e me criava sozinha. Lutava para pagar as contas e para garantir meus estudos. O André vinha de uma família classe média, pais estáveis, casa grande, viagens de fim de ano. Mas, na infância, essas diferenças ainda não pesavam tanto. Se você gosta do conteúdo desse canal, por favor, deixe um like ou um comentário, pode ser apenas um emoji, para ajudar o canal a crescer e incentivar a gente a continuar esse trabalho. Agora vamos continuar a história. Foi na escola que começaram a surgir os primeiros sinais da nossa competitividade. Quem tirava a melhor nota na prova de matemática? Quem fazia o gol decisivo na aula de educação física? Quem era o melhor aluno da sala? Tudo era motivo para uma disputa. Lembro de uma vez, na 4ª série, em que participei de uma Olimpíada de Ciências. Ganhei medalha de prata. Quando voltei para a sala, o André me deu parabéns, mas percebi no olhar dele algo estranho. Não era inveja pura. Era aquela vontade de também estar ali, de também brilhar. No fundo, acho que essa rivalidade era o tempero da nossa amizade. Um puxava o outro para frente. Querendo ou não, eu me esforçava mais sabendo que ele estava logo atrás. E ele, provavelmente, sentia o mesmo. Essa dinâmica continuou crescendo conforme entrávamos na adolescência. Os campeonatos escolares se tornaram palco para nossas disputas. Se eu me destacava no futebol, ele ia lá e ganhava o torneio de xadrez. Se eu entrava para o grêmio estudantil, ele se candidatava para ser representante de classe. Era uma constante troca de posições. Até nas coisas do coração, a rivalidade dava as caras. Tivemos, em momentos diferentes, interesse pelas mesmas meninas da escola. Nada que tivesse causado uma briga nem nada, mas a tensão era palpável. Às vezes, eu sentia que até nossas brincadeiras carregavam uma pontinha de disputa, como se cada um estivesse tentando provar alguma coisa para o outro. Mas apesar disso, a amizade resistia. Sempre acabávamos rindo juntos, jogando videogame, saindo em grupo. Era como se, no final das contas, a amizade fosse mais forte do que qualquer competição. Naquela época, minha vida também começou a ficar mais pesada. Minha mãe enfrentava dificuldades financeiras, e eu sabia que precisava ajudar de alguma forma. Foi assim que, ainda no ensino médio, comecei a trabalhar meio período numa papelaria do bairro. De manhã, escola. À tarde, trabalho. À noite, estudos do curso técnico. A carga era enorme. Para aguentar a rotina, comecei a tomar remédios estimulantes por conta própria. No começo, era só para me manter acordado e concentrado, mas com o tempo, virou dependência. Não demorou muito para o estresse também me empurrar para a bebida. Era o jeito que eu encontrei de aliviar a pressão, de desligar um pouco do peso que parecia cada vez maior. Claro que o André via tudo isso de longe. Talvez tenha até tentado me alertar em algum momento, mas a verdade é que na maioria das vezes, ele parecia mais interessado em manter nossa competição silenciosa do que em realmente entender o que eu estava vivendo. Quando chegou a época de escolher o caminho profissional, não foi surpresa para ninguém que escolhemos a mesma área: tecnologia. Fazíamos curso técnico juntos à noite enquanto terminávamos o ensino médio. Depois, entramos na mesma faculdade. A promessa era clara, dita várias vezes entre uma cerveja e outra nas noites de sexta. Se um conseguir primeiro, puxa o outro. Sempre. Era nisso que eu acreditava. Era nisso que eu confiava. Ainda que no fundo, uma vozinha bem pequena, que eu preferia ignorar, sussurrasse que talvez nem tudo fosse tão simples assim.
Mas naquela época, eu só queria acreditar que a nossa amizade era mais forte do que qualquer competição boba. E foi com essa fé que nós dois nos lançamos no mundo dos adultos, prontos para conquistar tudo o que sempre sonhamos, juntos. O processo seletivo para aquela vaga dos sonhos foi intenso. Diversas etapas, entrevistas técnicas, testes de lógica, dinâmicas em grupo. Cada fase eliminava candidatos e aumentava nossa ansiedade. Durante esse tempo, André e eu continuávamos trocando mensagens. Comentávamos as provas, compartilhávamos expectativas. Parecia que estávamos ainda na mesma sintonia de sempre. Até que um dia, depois de mais uma entrevista, o silêncio começou. Mensagens minhas ficaram sem resposta. Liguei algumas vezes, mas caía na caixa postal. Tentei não criar teorias na cabeça. Talvez ele estivesse ocupado, talvez estivesse tão ansioso quanto eu. Então, numa tarde qualquer, enquanto rolava o feed do LinkedIn para espairecer, eu vi uma foto do André, sorrindo na frente do prédio da empresa dos sonhos. Crachá pendurado no pescoço. Na legenda: muito feliz em anunciar que agora faço parte da equipe da Grugol. Meu coração gelou. Olhei para aquela imagem sem conseguir acreditar. Ele tinha sido contratado. E eu só fiquei sabendo pelo LinkedIn. A primeira reação foi a incredulidade. Depois, a tristeza bateu forte. Não era só pela vaga que eu queria tanto. Era pela quebra de confiança, pela sensação de ter sido deixado para trás sem sequer uma palavra. Respirei fundo. Tentei racionalizar. Talvez ele tivesse recebido o convite de última hora. Talvez estivesse planejando me contar. Abri o aplicativo de mensagens e mandei uma mensagem curta para ele. Parabéns pela conquista, mano. Fiquei feliz que você conseguiu entrar na Grugol. Só fiquei surpreso. Por que não me contou nada? O tempo parecia congelado enquanto eu esperava a resposta. Alguns minutos depois, ele respondeu. Valeu, irmão. Foi tudo muito rápido. Nem deu tempo de avisar direito. Queria te contar pessoalmente, mas acabou passando. Li aquelas palavras várias vezes. Algo dentro de mim dizia que não era toda a verdade. Mas por fora, apenas respondi. Entendi. Boa sorte nessa nova fase. No fundo, eu já sentia que tinha algo errado, mas tentava convencer a mim mesmo de que era só paranoia, fruto da ansiedade e da decepção. Essa esperança, no entanto, morreu de vez alguns dias depois. Um conhecido nosso, que também trabalhava na empresa e era namorado de uma das recrutadoras do RH, me procurou. Ele parecia desconfortável, como se estivesse carregando um peso. Depois de hesitar um pouco, disse que precisava me alertar sobre algo importante. Durante uma conversa informal no processo seletivo, André havia mencionado que éramos amigos, mas também deixou escapar que eu já tinha tido problemas com vícios em remédios e bebida. Mesmo sendo passado, mesmo eu estando limpo há anos. Aquela informação, ainda que dita de maneira inocente, foi suficiente para levantar dúvidas sobre a minha estabilidade emocional. E num processo seletivo tão concorrido, qualquer detalhe pesa. O mais doloroso foi saber que, segundo a recrutadora do RH, eu estava entre os candidatos mais cotados para a vaga. Ela tinha comentado em off para o namorado que meu currículo era excelente e que o gestor tinha se mostrado bastante interessado em mim. Ou seja, eu estava muito perto de conseguir. Até aquele comentário que o André fez. Foi como levar um soco no estômago. Toda a história da nossa amizade passou pela minha cabeça como um filme. A infância, as disputas, as reconciliações, as promessas. E agora, aquilo. A ficha caiu de vez. A nossa amizade, tão sólida na minha cabeça, talvez nunca tivesse sido exatamente como eu acreditava. Demorei dias para processar tudo, para aceitar que aquela traição não era um acidente. Era um reflexo da competitividade silenciosa que sempre existiu entre nós. E pela primeira vez, comecei a entender que talvez fosse hora de seguir sozinho. Nos dias que se seguiram, foi difícil encontrar motivação para qualquer coisa. Eu me sentia esgotado, emocionalmente drenado. Às vezes, só de lembrar da situação, meu estômago revirava. Mas depois de tanto remoer, eu percebi que ficar preso naquela dor não ia mudar o que aconteceu. Decidi que precisava agir. Comecei devagar, tentando reconstruir minha rotina. Voltei a estudar com mais seriedade, atualizei meu portfólio online e participei de eventos de tecnologia. Mesmo sem muita energia no início, eu sabia que era o primeiro passo para sair daquela estagnação. Algumas portas começaram a se abrir. Recebi convites para entrevistas, fiz novos contatos. Um dia, uma vaga chamou minha atenção. Uma empresa de tecnologia, também muito conceituada na região, estava com uma oportunidade que parecia feita sob medida para o meu perfil. Participei do processo seletivo sem grandes expectativas, mas dando o meu melhor. A entrevista foi diferente das outras que já tinha feito. O ambiente era mais humano,
As perguntas mais sinceras. Pela primeira vez em muito tempo, senti que não precisava provar nada para ninguém, além de mim mesmo. Quando recebi a notícia de que fui aprovado, chorei. Não de tristeza, mas de alívio, de orgulho. De saber que mesmo depois de tudo, eu era capaz de me reerguer. A nova vaga era na mesma cidade. Isso significava que eu não precisava deixar minha mãe, minha casa e meus amigos verdadeiros para trás. Era uma nova chance exatamente onde eu já tinha raízes. Comecei a trabalhar nessa empresa com uma vontade renovada. O ambiente era leve, os colegas eram receptivos e, aos poucos, fui recuperando a confiança que tinha perdido. Mais importante que o novo emprego, no entanto, foi a transformação interna. Aprendi a não depositar toda a minha fé nas pessoas, mas também a não carregar rancor. Entendi que traições acontecem, mas não podem definir quem a gente é. Foi um processo. Alguns dias eram mais fáceis que outros. Mas, passo a passo, fui reconstruindo não apenas minha carreira, mas também minha autoestima. O André? Nem eu procurei por ele, nem ele por mim. E assim ficou. Sem brigas, sem despedidas formais, apenas o silêncio natural de quem entende, no fundo, que alguns ciclos precisam terminar. Eu estava pronto para começar de novo, com mais leveza e sem carregar o peso do que ficou para trás. A vida começou a entrar nos eixos novamente. Eu estava focado no trabalho, conhecendo pessoas novas, reconstruindo meu futuro sem olhar para o passado. Até que, uns meses depois, recebi uma mensagem inesperada. Era do André. E aí, mano? Quanto tempo? Como você tá? Fiquei olhando para aquela mensagem por alguns minutos, sem saber exatamente como me sentir. Parte de mim queria ignorar. Outra parte, ainda apegada às lembranças boas, sentia uma pontada de saudade. Respondi de forma educada, mas seca. Um simples, tudo certo. Espero que esteja bem também. Depois dessa primeira tentativa, outras mensagens vieram. Perguntando sobre o trabalho, comentando coisas aleatórias, tentando puxar assunto. Eu respondia de maneira cordial, mas mantinha distância. Até que um dia ele mandou um presente. Um mangá que a gente lia na adolescência, com uma nota escrita à mão. Lembrei de você. Bons tempos. Confesso que aquele gesto mexeu comigo. Durante anos, dividimos sonhos, derrotas e conquistas. Não era fácil apagar tudo de uma hora para outra. Alguns dias depois, André sugeriu de a gente se encontrar para colocar o papo em dia. Depois de muito pensar, aceitei. Achei que talvez fosse bom encerrar as coisas de maneira madura. Marcamos de nos encontrar em uma cafeteria no centro da cidade. Quando o vi entrando, sorrindo como se nada tivesse acontecido, senti uma mistura estranha de nostalgia e desconforto. Conversamos sobre a vida, sobre a faculdade, sobre os novos caminhos. Mas o tempo todo, havia algo forçado naquela leveza dele. Como se tentasse varrer para debaixo do tapete tudo o que aconteceu. Eu ouvia, sorria de leve, mas por dentro sabia, a confiança quebrou. Não dava para simplesmente fingir que nada aconteceu. Foi então que no meio da conversa, ele soltou. Vi que a empresa que você tá contratando. Quem sabe você não me dá uma força lá, né? E ali tudo fez sentido. O presente, as mensagens, o encontro. Não era apenas saudade. Era interesse. Respirei fundo. Sorri educadamente e disse que os processos seletivos eram todos conduzidos diretamente pelo RH, que ele poderia se inscrever como qualquer outro candidato. Por fora, mantive a educação. Por dentro, entendi de vez que certas coisas, por mais que a gente queira, não voltam a ser como eram. Aquela amizade tinha acabado, mesmo que nenhum de nós dissesse isso em voz alta. Algumas semanas se passaram, e eu já nem pensava mais muito naquela conversa. Até que um novo processo seletivo interno começou. A empresa abriu algumas vagas para a expansão da equipe, e como parte do time, eu fui chamado para ajudar na triagem dos currículos. Quando a lista chegou, comecei a revisar os nomes com calma. Era um procedimento padrão, analisar experiências, competências, afinidade com os valores da empresa. Até que, entre tantos currículos, um nome familiar saltou diante dos meus olhos. O de André. Por um instante meu coração acelerou. Fiquei parado olhando para a tela, sentindo uma mistura de surpresa, irritação e até uma ponta de pena. Respirei fundo e me obriguei a ser profissional. Peguei o currículo dele e analisei como fiz com todos os outros. Experiência razoável, cursos medianos, um histórico bom, mas sem grandes destaques. Havia, sem dúvida, candidatos mais preparados para a vaga. Mesmo assim, uma parte de mim travou. Por um segundo pensei: será que estou sendo injusto? Mas bastou lembrar de tudo que passei para entender que não era injustiça. Era apenas ser justo comigo mesmo desta vez. O que o André havia feito comigo no processo anterior não foi um deslize qualquer.
Foi uma traição consciente, fria, que quase me fez desistir dos meus sonhos. Se eu o favorecesse agora, estaria traindo a mim mesmo. Quando o RH pediu minha opinião, fui direto. Prefiro seguir com outros perfis mais alinhados à vaga. Sem raiva. Sem mágoa. Apenas com a certeza de que naquele momento, eu estava escolhendo me respeitar. Alguns dias depois, recebi outra mensagem do André. Desta vez, era curta e direta. Fiquei sabendo que não fui selecionado. Obrigado por me ajudar, amigão. Enquanto eu encarava o celular, lembranças invadiram minha cabeça. Recordei uma noite no último ano da faculdade, sentado num banco da praça perto do campus. Lembro como se fosse ontem. André disse pra mim: "Confia em mim, Gabriel. Se eu conseguir primeiro, pode ter certeza que você vem comigo. Eu te puxo." Naquele momento, eu realmente acreditei. Jamais passou pela minha cabeça que ele escolheria me derrubar em vez de me ajudar. Respirei fundo antes de responder. Sabia que qualquer palavra minha poderia alimentar uma discussão desnecessária. Então, preferi o silêncio. No final de semana seguinte, cruzamos por acaso em um bar do centro. Estávamos com grupos diferentes, mas ele fez questão de vir até mim. Ele se aproximou com um sorriso sarcástico, segurando uma garrafa de cerveja. "Engraçado ver você aqui, Gabriel. Voltou a beber?" Ele disse bêbado, com a voz carregada de desprezo. Antes que eu pudesse responder, ele continuou: "Você sempre se achou o melhor, né, Gabriel? Sempre com essa pose de certinho, de menino prodígio. Conquistava quase tudo o que queria, mesmo carregando o mundo nas costas. Era insuportável ver você sempre ganhando todas." Ele riu, amargo. "Sabe aquela vez que você perdeu o seu trabalho de geografia? Fui eu quem jogou fora. Achei que finalmente você ia se ferrar, mas claro. O professor te deu uma segunda chance, e você ainda tirou o único 10 da sala. Aquilo me corroeu por dentro. Eu mal conseguia respirar direito. Era como se, de repente, toda a nossa história estivesse sendo reescrita na minha frente. Naquele instante, flashes invadiram minha mente. As tardes em que dividíamos cadernos rabiscados no colégio. Os campeonatos de videogame até tarde. Os sonhos compartilhados de um futuro brilhante. Eu me lembrei também do nosso pacto, feito no último dia de aula. Juramos que se um subisse primeiro, puxaria o outro junto. E agora, tudo parecia mentira. E na faculdade? Você achava mesmo que foi azar não conseguir aquele estágio? Foi só uma conversa minha no ouvido certo. Ninguém quer confiar em alguém instável. Ele deu um último gole na cerveja, me olhando como quem saboreia uma vitória cruel. Tenho tanta coisa suja que você nem imagina que eu estava por trás. Mas deixa isso para outro dia, ele disse, com um sorriso torto e malicioso. A cada palavra dele, eu sentia uma parte da minha história sendo despedaçada. Ele continuou. Quando eu chegava em casa, meus pais viviam me comparando a você. Era sempre a mesma coisa. Por que você não é mais esforçado como o Gabriel? Olha como o Gabriel consegue tudo sozinho. Eles nunca enxergavam o que eu fazia. Só viam você brilhando. Como se eu nunca fosse bom o bastante. Por isso eu puxava o seu tapete sempre que podia. Tentava te derrubar para ganhar de você. Só para ver se assim, eles finalmente calavam a boca. Eu fiquei ali, parado, com um nó na garganta, absorvendo cada palavra como se levasse um soco atrás do outro. Olhei para o André por um instante, e dessa vez, não vi mais o amigo que eu tanto admirei um dia. Vi alguém consumido por anos de inveja, ressentimento e competição silenciosa, que se perdeu tentando vencer uma guerra que existia apenas na cabeça dele. Alguém que preferiu me puxar para baixo em vez de lutar ao meu lado. Alguém que se destruiu tentando apagar a luz de quem, no fundo, só queria vê-lo crescer também. Sabe de uma coisa, André? Falei, com a voz firme, mas sem raiva. Apenas uma tristeza profunda. Você passou a vida inteira tentando me puxar para baixo, quando tudo o que precisava era encontrar valor em si mesmo. Eu lutei pelos meus sonhos, você lutou contra mim. E é por isso que hoje, eu estou de pé. E você está preso nesse rancor. Ele me olhou de cima a baixo, com desprezo misturado a um vazio amargo. Sem dizer mais nada, virou as costas e saiu andando, cambaleando. Permaneci parado, absorvendo tudo em silêncio, sentindo não ódio, mas alívio. Às vezes, perder alguém que nunca torceu pela sua vitória é exatamente o que a gente precisa para finalmente vencer. Os meses se passaram, e eu continuei focado na minha carreira, crescendo e conquistando tudo o que sempre sonhei. Inclusive, conheci uma pessoa especial. Uma namorada que compartilha minhas paixões por mangás e animes. Já o André, as notícias sobre ele não eram nada boas. Soube, através daquele mesmo amigo que namorava a recrutadora da antiga empresa do André,
que ele havia sido pego vendendo informações sigilosas para concorrentes. Um verdadeiro escândalo. Foi demitido por justa causa, e além disso, passou a responder criminalmente pelo que fez. O processo ainda corria, mas diziam que as provas eram tão sólidas que dificilmente ele escaparia. Sua carreira, antes cheia de promessas, desmoronou por completo. Ninguém sabia ao certo onde ele estava. Comentavam que ele havia fugido do estado para evitar o julgamento. Fico triste em pensar no fim que levou a vida dele. E, de certa forma, a nossa amizade também. Achei que seríamos amigos para a vida toda. Veríamos nossas famílias crescerem, envelheceríamos lado a lado. Mas a vida nem sempre segue o roteiro que a gente imagina. Infelizmente, chega uma hora que as máscaras caem. E a verdade, por mais dolorosa que seja, nos liberta. Hoje, quando olho para trás, não sinto raiva nem arrependimento. Só gratidão. Gratidão por ter perdido quem precisava perder para encontrar quem eu realmente sou.